Passamos a palavra agora ao professor Cavalcante. Bom dia. Inicio inicialmente cumprimentando o professor Custódio Almeida, vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, em nome de quem eu cumprimento todas as senhoras e os senhores aqui presentes e agradeço imensamente ao professor Gustavo de Castro por sua gentileza de vir da UNB para participar desse painel conosco aqui na UFC. E agradeço ao Colégio de Estudos Avançados por agendar este evento no dia de hoje, o dia 21 de junho, que é o dia do aniversário, talvez, do maior escritor brasileiro, um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis, que estaria completando 179 anos de idade hoje. E é com poemas do Machado de Assis que eu abro. Ele escreveu romances, contos, peças de teatro, mas também escreveu poemas. E é com poemas do Machado de Assis que eu abro este momento de fala, que tem como título Quando Ela Fala. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Meu coração dolorido as suas mágoas exala. Volta ao gozo perdido quando ela fala. Pudesse eu eternamente ao lado dela escutá-la, ouvir sua alma inocente quando ela fala. Minha alma já semi-morta, conseguir ao céu alçá-la, porque o céu abre uma porta quando ela fala. E o segundo poema que eu escolhi, do Machado, Luz entre Sombras. É noite medonha e escura, muda como o passamento, uma só no firmamento, trêmula estrela fulgura. Fala aos ecos da espessura a chorosa harpa do vento, e num canto sonolento entre as árvores murmura. Noite que assombra a memória, noite que os medos convida, erma, triste, merencória. No entanto, minha alma ouvida, dor que se transforma em glória, morte que se rompe em vida. E também nesse 21 de junho, é o início do inverno no hemisfério sul. Neste 21 de junho é o início da regência da emoção e da sensação de câncer que nos regirá pelos próximos meses. E a proposta do painel foi ciência e poesia. E eu tomo a liberdade de transformar o tema do painel em uma assertiva. Ciência é poesia. E é essa assertiva que vai me guiar durante toda essa apresentação e é o que vem me guiando ao longo dos últimos 7 anos em que eu estou trabalhando na construção do que hoje se chama ciência poética. E eu preciso iniciar apresentar diferentes terminologias. Quando eu falo de poesia, eu não estou falando de poema, eu não estou falando do gênero literário poema. Quando eu falo de poesia, eu estou falando de um processo de criação, de invenção, de inovação, estudada por uma grande ciência chamada poética. Então, quando eu digo ciência é poiesis, eu digo que ciência é criação, é invenção, é imaginação. E ao fazer isso, eu estou retornando à natureza primeira da ciência. Nós fazemos ciência para criar, para inventar, e não para reproduzir. E hoje em dia, nós, dentro desse produtivismo, nós estamos perigosamente caindo nessa zona de reprodução. E foi estudando, e tem sido estudando os poetas e os que pensam a poesia, que dos grandes precursores, um que mais me chama a atenção é um grande pesquisador da ciência qualitativa, que é o Norman Tenzin, autor de inúmeros manuais de pesquisa qualitativa em inglês, e especialmente em um manifesto que ele escreveu para
quem faz pesquisa qualitativa, que é o manifesto qualitativo, um chamado à mão de obra. Então é quase um apelo que ele faz de reunião de mão de obra de pesquisadores qualitativos. Ele diz que nós precisamos encontrar outros modos de escrever sobre o mundo para que possamos, então, transformar esse mundo. E a ciência tem uma grande contribuição nessa modificação. E para pensar essa ciência poética, poetas como, por exemplo, Gonçalo Tavares, português, que é filósofo, diz que a poesia ela é uma ciência individual. E muito antes dele, o filósofo americano Ralph Emerson diz que tudo se torna poesia quando nós olhamos de dentro, porque a poesia é ciência, é o sopro do mesmo espírito em virtude do qual a natureza vive. Prescott Leck vai nos dizer que quando nós pensamos em um sistema científico, esse sistema científico ele é sempre o resultado de uma atividade de criação. E foi na categoria de estudante de doutorado, em 1994, na Universidade de New Hampshire, na aula inaugural do doutorado, que eu escutei do professor Donald Graves a seguinte frase. Ele estava se aposentando, era a última aula dele nesse programa, ele havia coordenado o programa por quase 20 anos, e ele nos disse, passamos pelo mundo, estamos passando pelo mundo, mas não estamos deixando o mundo passar por nós. Eu nunca mais esqueci aquela frase, dita em inglês, e ela passou a ser a norteadora do que vem sendo construído. Se Donald Graves conhecesse o nosso querido Paulinho da Viola, ele teria escutado, o dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. E naquele contexto de início do doutorado, 1994, o que eu vivia era o seguinte: morte, morte, morte. Levaste meu pai, minha tia, minha irmã, todos num semestre. Morte, morte. Estiveste na minha infância, levaste meu irmão, minha irmã, deste-me uma missão. Dor, seguiste-me na adolescência. Dor, sinto-te agora. Morte, sei que és amiga, sei que és meu destino. Vida, por favor, deixe-me desfrutar primeiro de ti. Vida, por favor, mostre-me o prazer da liberdade. Vida, deixe-me debruçar sobre ti para outros libertar. Foi numa disciplina de doutorado que eu escrevi o meu primeiro poema, este que eu quero ler para vocês. E ao escrever, lido em sala de aula, eu recebi respostas escritas das minhas colegas de doutorado, dos meus colegas. Uma delas escreveu em inglês, aqui traduzido. Eu senti que tinha que lhe enviar uma resposta por escrito. O poema que você leu mexeu demais comigo ao ponto de me fazer chorar. Nele senti a sua dor e a sua vulnerabilidade. Eu te parabenizo pela coragem de partilhá-lo em classe. A semana passada foi muito difícil para mim. Vou compartilhar a minha dor com você quando lhe digo que o meu irmão, a quem eu amava e me era muito especial, faleceu com AIDS. Eu também já perdi o meu pai e minha mãe, não num período de tempo tão curto como as mortes que aconteceram na sua vida. Distante da minha cultura, distante da família, não havia a opção de falar. Me restou então escrever. Escrever naquele lugar que eu estava, da vivência no exterior, como nos lembra Michel Foucault, para chegar a descobrir o prazer possível da escrita, foi preciso que eu estivesse no exterior. Foi lá no exílio, no isolamento, morando sozinho, no frio terrível de 30 graus negativos, abaixo de zero, 30 graus Celsius, em New Hampshire, quase fronteira com o Canadá, que eu pude fazer esse encontro profundo
com essa alma sofredora. E a Susan Sontag nos diz: o escritor é o sofredor exemplar porque encontrou o grau mais profundo de sofrimento e também um meio profissional para sublimar esse sofrimento, no sentido literal e não no freudiano. Enquanto homem, ele sofre. Enquanto escritor, transforma seu sofrimento em arte. Então, não restava uma outra opção. Ela vai nos dizer que o escritor, ou ele se mata, o artista, ou ele se mata, ou ele escreve, ou ele silencia. Eu optei não me matar, eu optei não silenciar e comecei a escrever. E aquilo da minha experiência existencial foi se transformando em obra, como nos lembra o Ítalo Calvino. Foi nessa difícil felicidade, né, do coração da tristeza, eu comecei então a aprofundar, a mergulhar nessa dor que estava pulsante dentro de mim, para finalmente começar a escrever as feituras da alegria. Que aqui eu compartilho com vocês. E seguir na vida no estado de potência absoluta, pegando onda ao modo do surfista que desliza na existência. Descobrir-se mar, infinidade de possibilidades, horizonte sem fim. A onda é mar. Somente quem se esquece da condição de mar carrega na sua onda uma ilusória grandeza. Assim também é na vida. Quando alguém se sente mais potente que a vida, um mosquito é o bastante para mostrar-se mais destrutivo do que a megalomania antropocêntrica. Somente os maus odeiam. O homem triste carrega o ódio como fraqueza e se sente na iminência de perder a sua potência. O mar é alegria, é fluxo vital que leva e traz, vem e vai, acalanto para as ondas que criam e recriam os movimentos da vida. Do mar profundo, muita gente corre com medo. Quem um dia se afogou no mar das emoções, conhece a força da imagem de volta à superfície do viver alegremente. O mar é a beleza que escolhemos para assistirmos ao pôr do sol em final de tarde. O mar é onde nos banhamos. O mar lava e leva tudo que não mais precisamos. Um banho de mar purifica e produz grande saúde. E a opção foi, com Vinícius, é melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. E foi lidando, então, sobretudo com a aprendizagem do sofrimento, como se comportar diante desses ferimentos e não sucumbir diante da dor, que o texto foi sendo produzido desde 1974 enquanto um texto poético, um texto da poiesis da criação, um texto da poiesis da invenção. Um deles compartilho com vocês agora. No vermelho amargo, mergulhei para intensificar, produzir intensidades com a minha dor, ela mesma como objeto do meu deslizamento somistético. Sob a ilusão da pureza do branco, o infante viveu sonhos no conto das suas fadas, imaginação de um índigo, proteção de um fauno. Em vermelho amargo, mergulhei na dor do corpo esmagado, aliado, contorcido pelo adulto. Ao sinal vermelho, o corpo emudeceu. Paralisado, longo tempo de permanência fantasmagórica, encoberto de vermelho amassado, ensaiou seus primeiros movimentos amargos. Uma mão começou a tatear o chão na busca de algum solo. Em seguida, foi outra mão que chegou. Ao se encontrarem, mãos estranhas passaram a reconhecer-se gentis. Juntas, seguiram a trilha de um frágil amparo. Meu corpo elevou-se como uma lassidão profunda. Semi-erguido, travestiu-se de sonho e de trapos. Ainda no vermelho, que é também amor errante franciscano, acordes que me ancoraram no remoto do batismal. Corpo martirizado que ensaiou seus passos livres. O vermelho surrado e amargo transformou-se em asas
para o infindável desejo de voar, de comer o ar. Deformadas, a queda foi brusca nos primeiros voos. E mais uma vez, a experiência de queda. Novamente, caiu e caiu. Suprimido, o corpo se revelou uma experiência da vacuidade no qual os estados primordiais da vida foram potencializados. Potência de vida em exuberância, asas belas e crescidas de lampejos transcontinentais, retornou ao campo de batalhas para a redescoberta que nós, pássaros professores, também nós, professores no chão, somos os inimigos do céu, do corpo. Nos paradoxos dos quais a descoberta oblitera-se na repetição. Nós somos o corpo docente. Qual corpo? E foi vivendo tragicamente essa dimensão do drama individual que a metamorfose da comunicação foi acontecendo e ganhando potência de vida, potência vital. E o nosso grande pensador químico da ciência, epistemólogo da ciência, William Prigogine, nos diz uma ciência que faz de nós e de nossa criatividade a expressão de uma tendência fundamental do universo. E foi essa tendência vital, tendência da vida, que eu comecei a buscar no fazer científico. E daí surge o meu encontro com a possibilidade de pensar um pesquisador-poeta como um vidente. Vidente utilizando uma terminologia do Jacques Rancière, que é aquele que ama imagens, aquele que é um iluminador, aquele que é um fabricante de luminuras. Possivelmente Rancière, influenciado por nosso grande poeta Arthur Rimbaud, que aos 17 anos de idade escreveu a Carta do Vidente, e nela ele disse: o primeiro estudo do homem que quer ser poeta é seu próprio conhecimento total. Ele procura sua alma, inspeciona, tenta, aprende. A partir do homem que a sabe, precisa cultivá-la. Eu digo que é preciso ser vidente, fazer-se vidente. Esse é um poeta de 17 anos de idade escrevendo esse texto. E é desse lugar, da imagem, que eu parto como psicólogo. Logos, aquele que estuda a psique. E psique, a concepção de um dos norteadores da psicologia que eu estudo, Carl Jung, ele vem nos dizer que a imagem, ela é psique. E a psique consiste essencialmente de imagens, e a psique cria a realidade todos os dias. Então, o que nós chamamos de realidade são as imagens que nós produzimos, que nós cristalizamos em verdade. E um neo-jungiano, que criou também uma corrente própria de psicologia, a psicologia arquetípica, ou a psicologia imaginal, o James Hillman, ele vai dizer que o homem é primariamente um criador de imagens. E nossa substância psíquica consiste de imagens. Nosso ser é um ser imaginal, uma existência na imaginação. Nós somos realmente feitos da matéria dos nossos sonhos. E ele vem nos lembrar, o Hillman, que se nós aceitarmos qualquer tipo de controle sobre a imaginação, nós já teremos sucumbido ao autoritarismo, ao controle que domina os nossos corpos políticos. E hoje nós estamos na iminência de também termos a nossa autonomia da fantasia controlada. Ela, nos lembra Hillman, é o último refúgio da dignidade da alma. Que possamos imaginar, produzir imagens sem controle algum. E o pesquisador poeta, portanto, ele e ela é um fabricante de imagens. É aquele que passa pelo mundo e deixa o mundo passar por si. O pesquisador poeta, ele é um ser imundo. Imundo, esse ir, trazendo aí uma contribuição do filósofo Jean-Luc Nancy, é a impregnação. Então, ser pesquisador poeta é estar impregnado de mundo. Eu passo pelo mundo e esse mundo se impregna, me entumece, as palavras do Manuel de Barros, eu fico entumecido desse mundo, encharcado de mundo, e passo então a comunicar esse mundo tanto com a razão intelectiva como com a razão estética. Lembrando que são dois modos de operação
de coabitação no mundo. Dois modos de razão. Uma cognitiva e uma de sensações. Uma não é melhor do que a outra, uma não é mais importante do que a outra. São dois modos de operação. Infelizmente, nós vivemos na universidade sob a tirania do logos, detrimento do patos, da emoção, da partilha do sensível. E são dois campos igualmente importantes e iguais de todos nós, os seres humanos, tipologias que já foram há muitas décadas estudadas, por exemplo, por Carl Jung, quando ele diz que existe prioritariamente no mundo 4 tipos humanos. Um tipo que opera como pensamento, um tipo que opera como sentimento, um tipo que opera como sensação e um outro que opera como intuição. Esses 4 tipos estão presentes em pessoas que são extrovertidas e pessoas que são introvertidas. E eu pergunto, para quem nós estamos ensinando? Qual é o tipo de ciência que nós estamos fazendo? Basicamente, para os tipos pensamento extrovertidos. Todos os outros. O que estamos fazendo com eles e elas? Então, isso é um modo também político de pensar a escrita. A política da escrita, como vai nos lembrar o Jacques Rancière. E ao pensarmos, então, esse papel do pesquisador-poeta, nós descobrimos que ele ou ela tem estilo próprio. Ao lermos um trabalho de um pesquisador-poeta, nós identificamos: esse texto é do professor Gustavo de Castro, esse texto é do professor Álvaro Leite. Nós reconhecemos o estilo personalizado de expressar o mundo, de comunicar as suas ideias. E hoje, a nossa ciência é uma ciência produzida basicamente por uniformização. Nós temos cursos de preparação para a escrita do artigo científico. E todos são produzidos dentro de uma mesma forma, de uma mesma formatação. Nós estamos matando os estilos próprios de cada autor, de cada autora. Isso não acontece somente dentro da ciência, em outros campos também nós estamos vivendo essa formatação, né, de modelos iguais para a produção de obras de arte, inclusive. E ao lermos um determinado texto, nós vemos uma repetição, uma reprodução de estilos de outros autores, de outros pensadores. Nessa composição do estilo próprio, eu fui então transformando, né, aqueles valores do ser humano para o meu fazer humano. Fui transformando as experiências de vida para a obra que vem sendo construída. Fui transformando a minha existência em um percurso histórico ao passar por esse mundo. E fui compreendendo que o pesquisador-poeta, ele é primariamente um escritor. Ele apresenta o mundo, ele não representa esse mundo. E a sua escrita, ela é carregada de uma potência imagética e de uma poética que não é programada, ela é fabricada no instante presente e ela segue o fluxo dos acontecimentos da vida, ou seja, ela é a própria poiesis. Então, a escrita do pesquisador-poeta é uma escrita que se fabrica no momento presente da sua passagem pelo mundo e do mundo que passa por ele ou por ela. E esse pesquisador-poeta, ele se utiliza do próprio corpo como anteparo desses atravessamentos, dessas marcas que ele ou ela recebe na passagem pelo mundo. Porque ele faz uso, né, do corpo como força propulsora e convergente da pesquisa. Ele é o próprio corpo do pesquisador, ele é o próprio cigano da travessia que perpassa a sua experiência vital, cotidiana, de pesquisador, de pesquisadora. E eu convido nesse momento a vocês abrirem o livro que vocês ganharam de presente, na página 55. Foi um trabalho mais recente com
a pesquisa da ciência poética, gostaria de ler por vocês a página 55 e 56. De volta à cidade grande, é tanto sangue que escorre todo dia, que dá agonia de pensar a fortaleza que um dia se ria. As piadas que o povo contava sentado na beira da coxia. Hoje, se ficar o bicho pega e se correr, o sujeito estropia. Tá danado de difícil conviver nessa correria, de bala para todo lado, quer de noite, quer de dia. Quisera eu poder voltar para as bandas da Oceania. Tomara, meu povo, tomara que tudo isso que se anuncia seja só um filme de ficção no roteiro aberto que se prenuncia com desfecho ainda em nossas mãos. Portanto, como pesquisadores poetas, animais políticos, que são animais poéticos, com capacidade de compartilhar essa poesia como um modo de instauração, criação de comunidades de seres iguais. E o grande pensador da ciência, Paul Feyerabend, vai nos lembrar que as coisas mais surpreendentes nos conduzem a grandes descobertas. Quem pensa que só é possível alcançar grandes conquistas percorrendo um caminho definido com precisão, está errado. Não reprima sua imaginação, porque uma ideia muito extravagante pode levar a um resultado muito sólido. E os tempos atuais estão difíceis. Convido vocês a abrirem novamente o livro na página 74. Tempos difíceis. E virem a página. Ficou retrógrado o Brasil. A ordem, regresso. Vinho é vinagre. Para quem engole a palo seco, pimenta só no dos outros. Areia, para os que esperneiam em berço esplêndido, eles reinam. Resquícios dos recalcados retornos, quem nasceu filho da mãe, de pai que partiu em caravelas, deixando gerações a ver navios nas terras brasileiras. Agora, temer é morte certa dos sonhos mais lindos de uma jovem democracia que não vingou. Mas sem temer, para conquistar a esperança, para mil venturas viver a fascinação de sermos brasileiros. Obrigado.